Amém, graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, Êxodo capítulo 5, versos de 1 a 3. O tema da nossa mensagem hoje é: desenvolva uma mentalidade vitoriosa. Amém, diz assim a palavra de Deus. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas pessoas que estão aqui neste lugar. Em nome de Jesus, que Teu Espírito cumpra o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muitos de nós estamos atrás de alguma coisa, estamos buscando resposta para alguma coisa. Esse é o principal motivo pelo qual todos vocês estão aqui. Vocês querem respostas. Vocês precisam que algumas interrogações na vida de vocês sejam respondidas. Muitas pessoas estão enfrentando problemas sérios, pessoas estão vivendo crises. Muitas dessas crises, elas já estão se estendendo por muitos anos. Crises familiares, relacionamento em casa, esposas, maridos, filhos. Alguns estão enfrentando crises financeiras. Alguns estão enfrentando crise espiritual. Talvez estão vivendo o seu pior momento espiritual, porque talvez viviam um tempo bom e agora estão enfrentando um momento de vale, falta de respostas de Deus. Então a gente sempre está nesse exercício de estar aqui na igreja, estar nos cultos, ou nos grupos pequenos, nos lares, ou nos estudos bíblicos, diante do Evangelho, buscando resposta para a nossa vida. Porque nós, na verdade, vivemos uma crise, né? A crise que nós chamamos crise emocional, a crise que nós chamamos crise financeira, crise relacional, crises e crises, né? Eu acho que as crises são necessárias, porque de uma maneira muito especial elas aproximam os homens de Deus. As pessoas buscam a igreja, as pessoas começam a orar, porque estão vivendo alguma demanda, alguma coisa que não está certo, né? Alguma coisa que não está funcionando. Mas o que a gente precisa entender aqui é que a crise que nós vivemos, em primeiro lugar, antes de ser uma crise espiritual, antes de ser uma crise financeira, antes de ser uma crise familiar, nós vivemos uma crise de mentalidades. Esse é um tema que nós vamos ter que abordar por muito mais tempo, porque o grande desafio do Espírito Santo não é fazer as coisas para a gente, não é realizar as coisas para a gente, não é abrir portas. O grande desafio é mudar a nossa mentalidade. Nós vivemos numa crise de mentalidade. Mentalidades de fracasso, mentalidades de miséria, de infidelidade, de insucesso. É uma crise de mentalidades. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus com um propósito específico de ser um herói que iria lutar principalmente contra uma guerra de mentalidades. O grande desafio dentro da igreja era o desafio mental, porque eles pensavam de forma errada, eles acreditavam em coisas que eles não precisavam acreditar. Eles tinham consciências erradas a respeito de Deus. Aí você vê em Romanos 12, Paulo está sendo usado por Deus, dizendo para a igreja assim: vocês precisam renovar a mente de vocês, porque a guerra aqui é mental. A guerra aqui não é uma guerra financeira, a guerra aqui não é uma guerra
de casamentos, de relacionamentos, com filhos. A guerra aqui é uma guerra mental. Vocês precisam renovar a mente de vocês, para que vocês possam conhecer a verdadeira vontade de Deus. Ele dizia: rogo-vos, irmãos, eu peço a vocês que vocês não se conformem com esse século, essa filosofia de vida, esses pensamentos humanos, mas é necessário que vocês renovem a mente de vocês. Vocês precisam passar por uma transição mental, nós precisamos passar por uma cirurgia mental, para mudar a nossa mente. Não adianta você dizer que o seu problema é falta de recurso. Se o recurso viesse hoje para a sua vida, você perderia tudo. Não adianta Deus trazer uma estabilidade no seu emprego, ou na sua família, no seu casamento. Mais cedo ou mais tarde, você vai fazer isso virar uma bagunça, porque a sua mente, ela está trabalhando numa posição. A sua mentalidade é uma mentalidade que vai levar tudo que Deus te der para o buraco, para o fundo do poço, porque algo foi deslocado dentro da sua mente quando você era novo. Alguma coisa aconteceu no seu passado que provocou essa quebra de algo dentro de você que não dá para funcionar certo mais. Aí você precisa de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Não é falta de recursos, não é questão de abrir uma porta, não é questão do cara voltar ou haver reconciliação, não é questão de Deus encher a igreja de gente. O nosso problema é mental, é a nossa mentalidade. Então, Deus nunca teve dificuldade nenhuma de abrir portas. Você vê quando Deus tira o povo do Egito, a gente olha para Faraó e pensa que Faraó é um problema para Deus, mas Faraó nunca foi um problema para Deus. O problema de Deus era a mentalidade do povo. Moisés foi treinado não só para arrancar fisicamente um povo de dentro do Egito, mas para mudar a mentalidade. Você vai ver que durante todo o percurso no deserto, é um povo que reclama, é um povo que não valoriza aquilo que Deus faz, é um povo que recebe a bênção, mas joga tudo fora, é um povo, no tempo que precisava glorificar, eles começam a murmurar, é um povo que faz bezerro de ouro, e é exatamente o que nós temos feito hoje. Diante de tudo que Deus tem feito, a gente não consegue colocar a nossa mente num ponto para poder aproveitar a eternidade dessas coisas que Deus tem feito para nós. Então nós precisamos mudar a nossa mente. Moisés pega um povo escravo, um povo que estava lá há mais de 400 anos, dentro do Egito prisioneiro, um povo que não conhecia Deus. Qual era o conhecimento que o povo tinha de Deus? Sabia o seguinte: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não tinham experiência nenhuma com Deus, eles eram cativos. Eles não tinham relacionamento com Deus, eles não tinham oportunidade de ter um lugar de adoração dentro do Egito. Então o tempo condicionou a mente do povo de Deus a uma condição de escravos, onde nada adiantava, não era simplesmente arrancar lá de dentro, não era simplesmente Deus dar terras para eles, mas o grande desafio de Moisés era pegar esse povo com a mentalidade de escravos, mentalidade de fracassados, de cativos, e transicionar a mente deles. E esse período probatório que eles passaram no deserto foi o tempo que Moisés gastou mudando a mente dessas pessoas. E eles saem do Egito como escravos, feridos, machucados, desanimados, debaixo de um jugo principalmente mental. E no final do ministério de Moisés, Moisés já está entregando esse povo para Josué como um exército forte. Então eu quero que você repita isso comigo. Eu preciso. Na verdade, é mudar a minha mente. E as outras coisas, elas virão. Esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre esse momento de saída. Eles estavam tentando convencer Faraó de sair, eles precisavam sair do Egito. E a Bíblia diz que Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Mas por que eles têm que ir? Para que eles possam celebrar uma festa no deserto. Celebrar a festa no deserto. Será que o povo de Israel
é um povo capaz de celebrar festa no deserto? Será que nós aqui que estamos aqui como igreja, nós temos essa condição de celebrarmos festa no deserto? O que significa isso? Eu posso estar andando em lugares adversos, mas eu preciso manter uma mentalidade positiva. Isso é celebrar festa no deserto. Você pode estar vivendo um momento difícil, você pode estar vivendo uma crise, uma prova, mas você tem que ter essa disposição de poder celebrar uma festa no meio do seu deserto. Para que você possa realmente desenvolver uma mentalidade vitoriosa, você tem que ser capaz de fazer isso. Hoje você vê aqui na igreja, eu não sei qual foi o seu louvor. Como é que você entregou esse louvor para Deus? Que tipo de festa que você comemorou com Deus aqui? Talvez você tenha uma justificativa, você vai dizer, não, pastor, eu não consegui fazer essa festa de adoração para Deus, porque eu estou vivendo no deserto, porque eu estou vivendo meu momento difícil, você não sabe o que eu estou passando na minha casa, meu casamento está quase acabando, né? Eu estou numa crise, eu não tenho como celebrar festa nenhuma, porque eu estou no deserto. Mas pessoas que realmente querem desenvolver uma mentalidade de vitória, você tem que começar a fazer isso. Não importa o que você está vivendo, não importa a crise que você está passando, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu momento, e você tem que condicionar a sua mente a isso. Eu preciso pensar positivamente, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Isso é celebrar festa no deserto. As pessoas, elas precisam olhar para nós e poder ver a alegria de Deus. E as pessoas vão dizer assim, mas você não está passando uma fase difícil, você não está naquela crise, você não está vivendo um problema na sua vida, mas como é que você consegue sorrir? Mas muitas pessoas não conseguem. Algumas pessoas fogem, elas não conseguem manter essa mentalidade positiva de acreditar que vai dar certo, nós vamos conseguir, não importa o que está acontecendo, isso vai passar. Isso é mentalidade de vencedor. Aquilo que você decide pensar toda hora, isso vai ficar na sua cabeça. Tudo que você começar a praticar, virar um hábito mental. Eu sou vencedor, eu consigo, eu vou passar isso, Deus me chamou para ser melhor do que isso é só uma fase. Você vai começar a fazer isso todos os dias, em todos os momentos. Esse hábito vai gerar uma mentalidade em você. Mas o que você tem feito nesse momento difícil? Você tem reclamado? Você tem dito que não vai dar certo, que Deus esqueceu de você, que... Gente, é deserto, mas vamos celebrar. Essa é a proposta de Moisés para o povo. Deixa ir o meu povo. Porque é a palavra de Deus aqui, pela boca de Moisés. Deixa o meu povo ir. Que eu quero ensinar esse povo. Eu quero tirar a escravidão mental desse povo, porque não tem como eles serem prósperos. Canaã não vai servir para nada para eles, se até chegar em Canaã eles não mudarem a mente deles. Não adianta Deus dar nada, não adianta você entrar numa terra que mana leite e mel, se você continuar com a sua mentalidade de escravo, de derrotado, de fracassado. Isso precisa ser arrancado de você. Essa cara de dodói que você tem, essa cara de coitado que muitas pessoas têm, já chega na igreja um cara de coitado. Você precisa desenvolver uma mentalidade de vitória, porque depois a sua mente vai te mostrar coisas grandes. Você vai enxergar coisas que você não está conseguindo enxergar agora. Deus tem feito coisas grandes, mas você não consegue ver por causa da sua mentalidade. Você não consegue valorizar a sua família por causa da sua mentalidade. Você não valoriza a sua esposa. Você não valoriza o seu emprego, a sua igreja, porque a sua mentalidade é uma mentalidade de derrota. Não adianta fazer para você, por mais que as pessoas façam por você, você sempre vai achar que não está bom, porque é a crise mental. Quantos estão entendendo? Amém. A intenção de Moisés, a intenção de Deus, era levar o povo para o deserto, para que eles celebrassem, para que eles tivessem condição de celebrar no deserto, ser feliz nos momentos difíceis. Sabe, ser grato nos momentos difíceis. Fazer da sua casa uma festa. Da sua família, do seu casamento uma festa. Dessas lutas que você está enfrentando, faz virar uma festa, irmão. Sabe, não vamos desanimar. Não vamos desistir.
Vamos continuar lutando. Ande em lugares adversos, mas mantenha uma mentalidade positiva. Se você quer desenvolver uma mentalidade de uma pessoa vitoriosa. No versículo 3, na primeira parte, eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Mas agora uma nova percepção, uma nova mentalidade começa a acontecer aqui. Deus vai começar a mudar a nossa história. E eles disseram: portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Talvez você vai ler esse texto aqui, você vai achar um texto comum, quando eles pedem para ir para o deserto, caminho de 3 dias, para oferecer sacrifício ao Senhor. Nós estamos falando de escravos. Nós estamos falando de um povo que trabalhava pelas migalhas dos egípcios. Nós estamos falando de um povo que só precisava, só queria. Trabalhavam pelas migalhas, pelo alimento. Eram pedintes, necessitados, escravos. Escravos são pedintes, são necessitados. Eles sempre são assim. Você tem que escolher a posição que você quer viver. Se você quer viver numa posição de quem dá, ou a posição só de receber. Não sei, você tem que decidir. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E só pode dar quem tem. Então é melhor. Às vezes as pessoas reclamam: ah, mas eu não posso visitar aquele irmão que está doente. Você quer ficar no lugar dele? Ou você é a pessoa que socorre, ou você é a pessoa que é socorrida. Aí você diz assim: ah, mas o irmão não sabe nada de Bíblia. Você quer ficar no lugar dele ou você quer ensinar ele? O irmão não sabe orar. Você quer ficar na posição dele ou você quer ensinar ele a orar? Quer ajudar ele? Você tem que escolher o que você quer fazer. É melhor você estar numa posição que você possa ajudar as pessoas, que você pode ensinar as pessoas, que você pode socorrer as pessoas, que você pode ministrar as pessoas, do que você ficar só: ora por mim, ora por mim, ora por mim, me ajuda aí, me aconselha. É muito melhor. Você ser uma pessoa cheia de Deus, transbordante de Deus, ser um rio de água viva, para que as pessoas venham beber na sua cisterna, do que você ser um sedento constante. Mas você precisa decidir a posição que você quer ficar. Porque se você não escolher ser a pessoa que vai dar, você vai ser a pessoa que vai pedir. No reino de Deus, se você não escolher ser a pessoa que vai dar, você vai ser a pessoa que vai pedir. Aquelas pessoas que são egoístas, que não dão, elas se tornam com o tempo pedintes. Elas vão pedir: me ajuda, me socorre, me dá dinheiro, me dá uma oferta, me ajuda. Elas vão ficar pedindo. Nós precisamos escolher a nossa posição. É melhor dar do que receber. É melhor dar amor para as pessoas do que ser um mendigo pedindo amor. Ai, vocês precisam me amar, vocês precisam gostar de mim. Ninguém gosta de mim. É melhor você ter amor transbordante para dar para as pessoas. É melhor você semear. É melhor você cuidar. É melhor você socorrer. É melhor você ensinar. É melhor você treinar. Essa é a posição que um vencedor tem que querer. Amém? Se você não decidir assumir uma posição de quem socorre, de quem ajuda, de quem ora, de quem cura, você vai ficar na outra posição. Quantos estão entendendo? Amém. Nós estamos falando aqui de um povo escravo, dependente, necessitado, trabalhando pelo alimento. Mas aqui o texto está dizendo o seguinte: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos. Para que ofereçamos. O povo pedinte agora está sendo desafiado a oferecer. O povo que estava vivendo numa condição de escravos, que não poderiam dar nada, estão sendo desafiados agora por Deus a ir para o deserto. Mas agora eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor. Oferecer. Então, se eu quero desenvolver uma mentalidade vitoriosa, eu preciso ter essa capacidade de oferecer. Oferecer. Era um novo tempo para eles, onde eles poderiam
dar alguma coisa para Deus, oferecer alguma coisa para Deus, sacrificar alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa que tivesse significado, irmãos, é quando a nossa vida muda, quando a nossa mente muda, nós começamos a fluir. Essa é uma nova mentalidade. Não é mais uma mentalidade de pedinte, é uma mentalidade em pessoas que querem dar para Deus. Nós queremos dar, nós queremos ir, nós queremos sair desse lugar. Para quê? Para que possamos oferecer. Nós precisamos dar alguma coisa. O que você tem dado para as pessoas? O que as pessoas têm recebido de você? Para pensar. Você tem sido uma bênção para a sua família? Ou você só tem trazido desgosto para a sua família? Você escolheu essa condição. E se você não mudar a sua mente, você vai continuar nessa condição. Só sugando das pessoas, tirando a paz das pessoas. Sabe? Dependendo do socorro das pessoas o tempo todo. Nós precisamos pensar sobre isso. Uma mudança de mentalidade nos tira de uma condição de sugadores para uma condição de quem vai dar. Eles querem oferecer sacrifícios a Deus. E o que você tem feito para Deus? Pastor, o que eu posso fazer para Deus? Faça para as pessoas e você estará fazendo para Deus. Perdoa as pessoas que você tem que perdoar. Ame as pessoas que você tem que amar. Ajude as pessoas que você tem que ajudar. Suporte as pessoas que você tem que suportar. Esse é um preço. Tem pessoas que são insuportáveis, mas a gente consegue suportar por amor a Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a suportar as pessoas, por mais que elas tenham defeitos. Por amor a Cristo nós fazemos isso. É uma maneira de dar a Deus. Tudo o que fizerdes a esses pequeninos, estarão fazendo a mim, Jesus falou. Então faça as pessoas. Dá uma nova chance para o seu marido. Dá uma nova chance para a sua esposa. Ao invés de ficar lutando contra ela, ore por ela e ajude para que ela possa crescer igual você está crescendo. Ajude os seus filhos. Ao invés de ficar punindo os seus filhos, tenta ficar com eles, orar com eles, cuidar deles, interceder por eles, investir neles. Tenta fazer isso. Tenta investir no seu casamento. Sabe, não adianta você ficar discutindo conflitos. Invista no seu casamento. Procure meios para que o seu casamento melhore. O que você tem feito pelo seu casamento? Às vezes as pessoas não investem. Nós fizemos um encontro de casais. Graças a Deus, tinha muita gente lá, mas teve gente que precisava e não estava lá. Você faz todo um planejamento, você paga um aluguel de um local. Tem que ter uma preparação grande para o tipo de assunto que foi abordado, mas você vê casais morrendo, e umas mulheres ficam em casa, os homens ficam em casa, eu vou lutar contra isso, você vai sofrer. Você vai continuar sofrendo se você não decidir investir no seu casamento do que lutar contra o seu casamento. Eu vejo mulheres lutando contra o casamento, eu vejo homens lutando contra o casamento, eu vejo uma guerra nas famílias, mas eu não vejo investimento nas famílias. O que está saindo de você? O que você tem feito pelas pessoas? Por quantas pessoas você orou essa semana? Qual é a sua lista de pessoas que você intercede por elas? O que você tem feito pela igreja? Não sei. A Bíblia diz aqui que eles pediram, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus. Capacidade de oferecer. Isso revela uma mudança de mentalidade para uma mentalidade de vitória. Você tem plantado o seu exemplo no trabalho que você tem, onde você trabalha, as pessoas estão olhando para você e estão tendo vontade de conhecer Jesus através do seu testemunho. As pessoas querem casar olhando para o seu casamento, os jovens olham para o seu casamento e dizem, eu quero casar porque vale a pena. Eles estão fazendo isso. As pessoas querem se aproximar de Deus porque entende que você é um cara espiritual, que a sua vida está dando certo porque você anda com Deus. Ou talvez o seu testemunho tenha tornado a espiritualidade indesejável. O que nós temos feito? Se nós queremos realmente ter uma mentalidade de vitoriosos, gente que consegue, gente que vence, nós temos que começar a oferecer. Nós temos que deixar sair algo de nós para as pessoas. E muitas vezes você está guardando inteligência.
Você está usando a sua energia para fazer coisa errada, a sua inteligência, a sua saúde para fazer coisas erradas, as coisas que não edificam. Para que tanta inteligência? Para que vocês leem tantos livros? Você é tão bom em matemática. Às vezes nós somos orgulhosos de que nós temos um bom raciocínio, porque a gente pensa rápido. Olha que legal, eu penso mais rápido que aquele irmão lá. Eu consigo enxergar melhor, então ensina o irmão a enxergar. Faça um discípulo. Chama a turma para aprender com você. Porque você está cheio. Porque quando a gente fica cheio, a gente não comunica aos outros, nós nos tornamos egoístas. O que nós temos, nós recebemos de Deus, e se nós temos que dar para as pessoas. O nosso tempo, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a sabedoria, a unção, tem que ser dada para as pessoas. Quem tem uma mentalidade de vitória, escolhe essa posição, de dar, de oferecer coisas para Deus. Isso significa para as pessoas e para o mundo. Quantos estão entendendo? Amém. Às vezes a gente vai procurar um emprego e a gente pede um emprego. Aí você vai dizer, pastor, está errado pedir emprego? Não, não está errado pedir emprego. Mas é o jeito que você faz que revela o seu nível mental. Você não deve pedir emprego. Você deve oferecer trabalho. É diferente. Você viu como é que mudou? Você tem que dizer para as pessoas, eu vou melhorar a sua empresa. Eu tenho condições de melhorar o seu nível de trabalho aqui. O que você vai ganhar muito mais comigo. Eu quero oferecer o meu conhecimento. A minha oração vai mudar a sua vida. Você vai visitar a minha igreja, sua vida vai ser diferente. É isso que vocês têm que pensar. Essa é a mentalidade de gente vitoriosa. Moisés está dizendo isso aqui. Esse povo vai sair daqui do Egito, mas eles vão oferecer sacrifício para Deus. Mas como oferecer? Esse povo é escravo. O que esse povo tem para oferecer? Não, eles vão oferecer. E eles não só vão oferecer sacrifício para Deus no deserto, eles vão fazer festa no deserto. Deus vai mudar a vida deles. Ofereça o bem que você tem. Ofereça o que Deus te deu. Faz isso. Não peça emprego, ofereça trabalho. A sua inteligência, a sua capacitação de fazer. Quantas pessoas inteligentes tem aqui dentro, gente? Coisas pequenas e simples que vocês fazem. Vocês podem ganhar muito dinheiro. Mas a mentalidade que muitas pessoas têm não deixa crescer. As pessoas não vão gostar, eu não vou gostar. Eu não vou ser líder não, porque se eu for líder as pessoas não vão gostar. Deus colocou algo grande, eu vejo talentos aqui nas mãos de várias mulheres aqui, em todos os níveis. E aí vocês às vezes falam assim, pastor, às vezes o cliente não vem, é porque vocês não se valorizam. O valor é agregado primeiro por vocês. Quem tem uma mente de vitorioso, ele já chega, é diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente. Quantas vezes eu atendi vendedor no meu trabalho, o cara chegava com uma pasta assim, rapaz, está feia, coisa, não vendi nada. Mas não vai vender mesmo. Não vai vender mais nada até agora. Vai continuar não vendendo com essa cara. Você tem que chegar já com a mente forte, valorizando o que você tem. E falar, nós temos o melhor para oferecer. E nós vamos mudar isso. Nós vamos mudar a sua vida com isso. É mentalidade. Irmãos, a mentalidade muda tudo. Você já viu quando a pessoa é feia demais, mas ela tem atitude? Como é que ela muda? Quantas mulheres que olharam primeiro para o homem e falaram assim, esse cara é feio, mas depois que conversaram com ele, falaram, nossa, o cara é diferente, ele tem uma atitude, assim, um cara de jeito de homem mesmo, né? Mas e a cara dele, você não viu? Mas a gente esquece. A atitude faz a gente esquecer a feiura. É isso que faz com que mulheres bonitas se casem com homens feios. E ao contrário também, quantas mulheres feias que casam com homens bonitos. E você fala, por quê? Porque a mulher tem atitude. A mulher tem força. Sabe se respeitar. A gente tem que saber se respeitar. Se você não se respeitar, ninguém vai respeitar você. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Como é que você agrega valor a alguma coisa? Quem tem valor, tem valor. Ouro tem valor. Se você colocar valor em ouro, o ouro tem valor próprio. O ouro você pode moer.
Você pode jogar no chão, ele tem valor próprio. Pega uma moeda de 100, amassa ela, estica, amassa, estica, ela tem o mesmo valor. Valor próprio. Vocês estão entendendo? Então, valor próprio. Porque muitas mulheres sofrem crises no casamento, ele não me ama. Porque você não se valoriza. Você nunca vai conseguir fazer o seu marido te amar se você não se amar primeiro. Porque a gente gosta de amar quem se ama. A gente gosta de amar quem se ama. Quem não se ama, a gente não quer amar. Por isso que homens fortes se amam. Mulheres fortes se amam. Agora, se você continuar com esse jeito de coitadinho, ninguém vai respeitar você, ninguém vai te amar. Ninguém quer casar com problema. A gente quer casar com força. A gente quer casar com atitude. A gente quer que as pessoas levem a gente para andar mais uma milha. A gente não quer andar para trás. Está tudo bem? Então, você vai conseguir mudar a sua vida quando você começar a se valorizar. Aí, o valor que você tem vai ser reconhecido pelas pessoas. Nós precisamos nos amar e nos respeitar. Uma nova mentalidade requer isso da gente. Respeito próprio. Amém? Amém. Terceiro, Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Repita, cargas. E vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, essa é a promessa de Deus, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. A terceira dica para você desenvolver uma mentalidade vitoriosa: liberte-se das cargas. Você está confundindo responsabilidade com carga. Responsabilidade todos nós temos, carga não. A única carga, o único jugo que eu tenho que carregar é o de Cristo, que ele é suave, ele é leve. O jugo de Cristo é a responsabilidade que eu tenho de confiar nele, de andar segundo a palavra dele. É leve, é suave, não tem peso. Agora, eu não posso ficar carregando a carga dos outros, carga que não tem nada a ver com a minha vida. Muitas vezes você está chorando e sofrendo por uma coisa que não tem nada a ver com você. E às vezes seu filho tem 20 e tantos anos de idade, você está carregando a carga dele. Ele tem que viver a vida dele, ter a responsabilidade dele. Quando você assume algo que não é seu, você está carregando uma carga. Quem tem realmente uma mentalidade de vitória, de vitorioso, ele vai se libertar das cargas. Entrega para cada um a sua responsabilidade. Quando eu pego a responsabilidade que é do outro e tomo para a minha vida, eu fiz dessa responsabilidade uma carga. Cada um deve assumir a sua própria responsabilidade. Filhos têm que ter responsabilidade. O pai tem que ter responsabilidade, a mulher também. E nós temos que trabalhar para que isso aconteça o tempo todo. Mulher, assuma a sua responsabilidade de mãe e de mulher. Homem, assume a sua responsabilidade de homem. E filhos, vocês são filhos e devem viver como filhos. Mas quando eu começo a achar que, sabe, eu sou responsável porque minha tia não casou, a gente começa essas coisas, a atrair para a nossa vida responsabilidades que não são nossas. A gente tem que aprender. Quem tem uma mente de vitorioso, você tem que entender isso. Cada um tem a sua responsabilidade. Às vezes você está morrendo por causa de igreja. Eu não aguento mais igreja. Quem começa a ficar assim: eu estou cansado. Pai, não estou aguentando mais igreja. Igreja, você está com a canga nas costas. Você rejeitou o jugo de Jesus para carregar o jugo dos outros. Se eu estiver carregando o jugo de Jesus, ele é leve e suave, não dá para mim ficar assim. E você está dizendo: eu não aguento mais igreja, a igreja está acabando comigo, a igreja vai me matar. Você está andando sozinho. Porque não foi você que morreu na cruz pela igreja. Quem tem que ter responsabilidade em salvar a igreja é Cristo. Eu não tenho poder para isso, meu sangue não vale nada. E muitas vezes a gente fica assim: não, porque o fulano, nossa, rapaz, o fulano não quer nada. Irmão, pastor tem a sua responsabilidade de orar, interceder, tentar instruir as pessoas. Mas quando as pessoas não querem nada,
Cada um com a sua própria responsabilidade com Deus. Eu ouvi uma palavra, no final de semana que eu viajei, pastor Fernando ouviu, que foi muito importante para mim. Um bispo disse assim: deixa Deus ser Deus das pessoas. A gente não deixa. A gente tem que deixar Deus ser Deus das pessoas. Deixa os nossos filhos tratar com Deus. Deixa eles tratar com Deus, irmão. Entrega eles para Deus também. Não fica só se matando. Entrega eles para Deus. Bota eles para lutar com Deus. No Val de Jaboque, igual Jacó lutou. Eu quero ver se eles não mudam. Deixa as pessoas lutarem com Deus. Deixa as suas ovelhas lutarem com Deus. Deixa as suas ovelhas serem pastoreadas por Deus. Porque a gente quer assumir a responsabilidade de todo mundo. Não é assim que funciona. As pessoas precisam de ter Deus sobre as suas vidas. Se o pastor passa, a igreja tem que continuar. Porque às vezes a gente está treinando as pessoas para a gente, não para Deus. Vocês têm que ter a capacidade de ouvir a voz de Deus, não só ouvir a voz do pastor de vocês. Porque isso é um grande problema. Só ouve a voz do pastor. E quando o pastor faz alguma coisa errada, como muitos pastores estão fazendo, morre todo mundo. Se a gente aprender a ouvir a voz de Deus e a voz do pastor, nós temos o Espírito Santo, que é o fiel da balança. Pessoas que se perdem por causa de pastor, porque nunca ouviram a voz de Deus. Porque quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, eu sei exatamente em que ponto espiritual está o meu pastor. Porque se o meu pastor falhar, ele é humano, Deus me sustenta na caminhada. Muitas vezes a gente está num deserto, e a gente precisa ouvir a revelação de Deus nos nossos ouvidos. É isso que vai ajudar vocês a discernir o que é certo e o que é errado, se o pastor está falando besteira aqui na frente. Sabe por que pastor fala besteira na frente? Porque as pessoas não têm discernimento. Como as pessoas não sabem ouvir Deus, só sabem ouvir pastor, elas não conseguem discernir se o pastor realmente está falando algo de Deus. Então nós temos que aprender a ouvir Deus. Porque quando nós ouvimos Deus, nós sabemos se realmente o que o pastor está falando é de Deus. Mas o problema é que a gente ouve qualquer coisa, aí tem heresia, tem mentiras faladas aqui na frente, mas a gente não sabe ouvir Deus, então a gente vai ouvindo. Mas quando eu aprendo a ouvir Deus, eu não vou me perder. Eu vou me manter firme na presença de Deus. O que você acha que o salmista estava dizendo quando ele recitou o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Sabe, a gente tem que ter Deus como o nosso pastor, o nosso principal pastor. Você não pode dizer, Edmagno é meu pastor e nada me faltará. Não joga essa canga nas minhas costas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Liberte-se das cargas. Não confunda responsabilidade com carga. O texto está dizendo: eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Tem gente que está muito cansado, muito cheio de carga aqui. Está carregando carga que não te pertence. E Deus está dizendo: eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Essa é uma condição de deixar Deus ser Deus da gente. É a gente não aceitar carga nas nossas costas. O evangelho não é carga. Igreja não pode ser carga. Eu não posso ter minha consciência pesada, eu vou na igreja, nossa, eu vou na igreja hoje, mas olha, estou até com medo. Não pode ser carga. Tem que ser algo bom, leve, suave. Você tem que orar para que a igreja não seja uma carga para sua esposa, para os seus filhos. Porque você vai dizer para eles assim: ó, se você não for na igreja, você vai para o inferno, hein? Você carga. Você tem que dizer para os seus filhos assim: você precisa ir na igreja porque Deus te ama. Isso é jugo leve, suave. E mesmo que você decida não ir para a igreja, Deus continua te amando. Mas Deus não vai jogar um raio em mim, não, Ele ama você. Mesmo que você está assim. Mas se você buscar Deus e se aproximar desse amor, você vai florescer muito mais. Igreja não pode ser jugo, não pode ser carga, não pode ser um lugar que a gente fica pensando: fantástico a igreja, fantástico a igreja. Não pode. A gente tem que vir aqui porque a gente ama a Deus. Ninguém obrigou a gente a estar aqui.
Nós estamos aqui porque nós tomamos uma decisão. Porque nós gostamos daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Essas são as batalhas de Moisés com o povo. Eu quero ler agora um texto conhecido para você. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. O povo não tinha força para lutar, o povo não sabia lutar. Então, o que Deus estava fazendo? Deus não deixou eles irem para um território que tinha guerra. Eles poderiam chegar mais rápido na terra da promessa. E a Bíblia está dizendo que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus não levou eles por esse caminho. Mas esse caminho não era mais perto, não era mais rápido para a gente poder chegar na bênção? Sim. Mas Deus não escolheu esse caminho mais próximo. Mas por que Deus não escolheu esse caminho, pastor? Porque Deus disse, se eles virem a guerra, eles vão voltar para o Egito. Eles não estão preparados para lutar. Para você desenvolver uma mentalidade vitoriosa, você tem que aprender a lutar. Você tem que aprender a lutar, você tem que parar de fugir de luta. Por que eu tenho que lutar? Porque luta é fronteira. Luta é fronteira de sucesso. A luta é a fronteira de sucesso. A terra dos filisteus dava condição para eles chegarem mais rápido na terra da promessa. Mas eles não estavam prontos para lutar. Deus disse, eles não sabem lutar. Todo problema que acontece com algumas pessoas, as pessoas, o que elas fazem? Elas voltam para o Egito. Qualquer crise que dá, seu irmão falou um negócio aqui, eu vou para o mundo, volta para o Egito. Brigou com a esposa, larga a esposa, volta para o Egito. Teve problema com o filho está com problema de droga, em vez de lutar pelo filho, orar pelo filho, não, volta para o Egito. As pessoas não querem lutar. As pessoas não querem lutar pela família, não querem lutar por casamento, não querem lutar nos trabalhos, nas empresas, elas preferem fechar as empresas do que lutar pelas empresas. As pessoas não querem lutar. Mas por que não quer lutar, pastor? Porque não estão preparadas para a guerra. Porque quando você não está preparado para a guerra, o que você faz? Você vai ficar frustrado. E você vai voltar para o Egito. Então nós vivemos numa geração que não gosta de lutar. Por que as pessoas elas são depressivas? Porque elas não querem lutar. Elas querem que outra pessoa luta para ela. Você não lutou por mim, você não amou, você não fez isso para mim. Depressão é isso. Você não cuidou de mim, você não fez isso para mim, você não me amou. Isso é depressão. É a fuga da responsabilidade. O que é suicídio? A fuga da responsabilidade. Por que as pessoas não conseguem nada na vida? Porque elas fogem das responsabilidades. Esse menino está dando trabalho, resolve você. E às vezes a mulher tem que ter a responsabilidade de educar, ela joga para o marido. Aí quando os dois não conseguem ter que enfrentar o trauma do filho, porque tem filhos que são traumáticos, eles entregam para a professora. Mas a professora não educa. O professor ensina. Educação é no lar. A gente confunde essas conversas, claro. Meu filho não. Quem tem que educar filhos somos nós. A principal educação acontece em casa. O que a gente faz com os nossos filhos? Dá uma bicicleta para eles. Dá um videogame para eles. Mas não quer gastar tempo com o moleque e falar assim, olha, vai ser assim, eu amo você, vamos orar junto, vamos consertar esse tempo. Gasta tempo com seu filho. Mas não só fazendo carinho, gasta tempo educando o seu filho. Leve a sério o processo de educação dos filhos de vocês, não deixa passar. Quando ele cometeu um ato mal educado, não faça vista grossa, registra e cobra. Todo ato de falta de educação tem que ser registrado e cobrado, mesmo que for depois. Você xingou a irmã da igreja lá, né? Você lembra o que você fez lá? Eu não. Pois é, eu lembrei, está anotado na minha caderneta aqui. E nós temos que aplicar a disciplina neles. Só que as pessoas não entendem. Educar dá trabalho, amar dá trabalho, ajudar dá trabalho, socorrer dá trabalho, conviver dá trabalho, tudo é trabalho. É luta. Não, pastor, não quero conversar com a minha filha, pastor, você não sabe, não quero conversar com meu filho. Porque dá trabalho, é luta, a gente foge. Por que a gente não chega rápido nas nossas vitórias?
Porque a nossa mentalidade é essa. A gente não está preparado para lutar. A gente não está preparado para enfrentar. Ah, se eu fizer um negócio e o pessoal não gostar, e daí? E daí? Se eu fosse pensar nisso, eu não era pastor. Você acha que todo mundo que está sentado aqui gosta de mim? Eu não estou nem aí. Tem gente que entra aqui e fala, essa igreja é muito chata, vai embora. Mas tem um monte que fica. Se eu ficar pensando em cada pessoa que não gostou daquilo que eu falei, eu não vou ser pastor. Quantas vezes os meus filhos ficaram chateados comigo porque eu tive que falar alguma coisa? Ou a minha esposa, porque eu tive que falar alguma coisa? É desconfortável, mas algumas coisas precisam ser feitas. Por que a gente se perde? Porque a gente não tem coragem para lutar, para enfrentar. A gente vê o trabalho que teve aqui, o trabalho com as crianças. Rapaz, esse negócio de um trabalho, rapaz. As meninas correndo para lá e para cá, mexe com um trem, mexe com o outro. Todo mundo envolvido, a Grazi, a Cíntia, as meninas, tudo aí. Tamires, dá um trabalho. Você gasta horas e horas. Sabe para quê? Às vezes você gasta 20 horas, 30 horas para apresentar 1 hora. Mas se você não enfrentar a batalha que isso requer, você não realiza. Você não faz nada, a igreja fica morta. Eu estava conversando com o Renato essa semana, eu falei, Renato, você não vai acreditar, mas às vezes, para pregar 1 hora, eu estudo 6. Meus filhos sabem disso. Eu estudo, pastor, mas essa mensagenzinha aí, só 6 horas. Reflexão, se colocar na presença de Deus, ouvir Deus, saber se aquilo é para aquele momento. 6 horas, para pregar 1. Estudo de escola bíblica dominical aqui, às vezes é 12 horas de estudo, para dar um estudo aqui. Ah, é? Estudo de Apocalipse, nós estudamos o Apocalipse todo. Pergunta a minha mulher, eu quase virei noite estudando, para dar um estudo de Apocalipse de manhã cedo. Dormia à tarde, acordava de madrugada para dar um estudo de Apocalipse, que muita gente às vezes nem... Você acha que Apocalipse é assim? Você abre e vê? Você tem que pesquisar. E as pessoas veem, meu pastor ficou tão bom nesse estudo, legal. Mas tem 12 horas de trabalho meu. Porque se alguém não lutar, as coisas não acontecem. Se alguém não sofrer o dano, as coisas não acontecem. Se alguém não enfrentar a batalha, sabe, às vezes passa raiva, não passa raiva assim, não vem, não chega, né, Tamires? Não vem, não ajudou, fulano. Mas se não tem, se não tiver batalha, se não tiver luta, as coisas não acontecem. O mundo só funciona através de pessoas que lutam. Igreja é assim, quem luta, quem tem coragem de botar a cara para bater. Nós precisamos aprender a lutar. O verso 17 diz, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. A luta é uma fronteira que nos mostra o que está mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa. Lógico, quem não está preparado para lutar se arrepende quando vê a guerra e volta para o Egito. Repita comigo, eu preciso aprender a lutar. Penúltimo. Êxodo 16, versos de 1 a 3. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês, segundo depois de sua saída da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Eu quero que você preste atenção no principal conteúdo dessa fala do povo de Israel. Eles disseram, quem dera tivéssemos passado. Quando estávamos passado. Junto às panelas de carne. Quando comíamos passado. Eles estão fincados passado. Se você quer desenvolver uma mentalidade vitoriosa, você precisa deixar o passado passar. Se você não deixar o passado passar, vitória requer isso. O passado tem que ficar para trás. O que passou, passou. Me feriram.
Passado, irmão, ó, feriram, não feriu mais, acabou. Agora você recebe bálsamo de Deus, não tem ferida mais. Pastor, mas você não sabe o que eu fui traído. Irmão, deixa esse passado passar. Não deixa de amar a sua esposa agora, porque um dia a sua namorada te traiu. Ah, pastor, eu tomei chifre. Eu não confio em mulher nenhuma. Você não vai confiar em ninguém agora, quer dizer, a sua esposa agora tem que ficar sofrendo, porque a sua primeira namorada te traiu com o seu melhor amigo, então você não confia mais em ninguém, e essa conta ela tem que pagar agora. Você se tornou um cara frio, porque você está preso ao passado. Decepções passadas, sofrimento passado. A capacidade de enterrar o passado é algo muito importante para a nossa vitória. Não importa as decepções, as dores, as lutas, os abusos, a gente tem que ter a capacidade de enterrar. Se você não conseguir enterrar, você não tem futuro. Quem não enterra o passado não tem futuro, irmão. Todo mundo aqui já sofreu algum dano, alguém já sofreu, a maioria das pessoas que estão aqui já sofreram alguma coisa e nem por isso pararam. Não importa as decepções, viva o seu momento presente, com a pessoa que você ama, dê tudo que você puder, de energia espiritual, de amor para sua família hoje, esquece o que passou. Ah, o papai me fez mal. O papai está debaixo da terra, meu pai está debaixo da terra, meu pai me fez tanto mal, cara. Mas eu vou ficar pensando, o papai não foi bom, o papai não foi bom, o papai não foi, eu não quero nem saber, o papai não foi bom, eu levanto a cabeça, eu tenho um pai que é Deus e acabou. Deus é pai. Paternidade. E nós temos essa confirmação o tempo todo que os nossos pais nos negaram. Deus está nos dando hoje em abundância. Isso é mentalidade. Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus é meu amigo, Deus me ouve. Papai não me ouvia, mas Deus me ouve. Esse é o pai que eu preciso. Senso de paternidade, isso muda tudo na nossa vida. Se sentir amado por Deus, se sentir filho, assumir a sua identidade de filho de Deus. Eu sou filho de Deus, Deus não vai me deixar na mão. Deus está comigo. A semana passada, eu tive um sonho, não gosto nem de falar. Tive um sonho ruim com a minha família. Como se eu estivesse perdendo alguma coisa séria na minha família. Real, assim, bem claro. Aí aquele troço entrou na minha cabeça. Perda. Aí um parente nosso pega e liga para a Luz e fala, eu sonhei uns negócios ruins. Falei, pomba. Agora eu vou viver com isso. Agora eu vou ficar assim, pisando em ovos, com medo do diabo tirar alguma coisa. Eu pensei e repensei, isso é mentalidade de derrota. Eu tenho que crer na promessa que Deus já fez. Nada pode violar a promessa. Então a nossa grande falha é isso, qualquer coisa que acontece vai violar a promessa de Deus na nossa vida. Não pode. Eu preciso acreditar naquilo que Deus falou. Deus falou, está falado. Vou ficar com isso. O que vier, você falou, não estou nem aí. Você sonhou, eu não quero nem saber de sonho, irmão. E tem uns que querem interpretar sonho para os outros ainda. Eu não quero nem saber de sonho. Se não for sonho bom, eu dou descarga. Tchau. Já sonhei com sangue. Já sonhei com um monte de coisa escura assim. Demônio para lá. Eita, depois eu dou descarga de noite mesmo. Eu estou nem aí para isso. Eu quero me firmar na promessa de Deus para a minha vida. Ninguém pode tirar aquilo que Deus falou. Foi o que Jesus fez com Satanás. Está escrito. O que está escrito está bom para mim. Agora, se você ficar abrindo a sua mente para esse monte de interferência demoníaca, dizendo que você vai perder a sua família, você vai perder o seu ministério, você vai perder as pessoas, você vai perder a sua paz, você não vai viver. Você está sendo injusto com Deus, você está esquecendo o que Deus falou. Deus falou com Abraão. Deus falou, sai da sua casa, da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso era suficiente para ele. E ele foi. Ele obedeceu. A gente tem que aprender a ouvir Deus e não ouvir mais nada. O importante é a promessa que ele fez. O resto é resto. Não tem que ouvir voz de demônio, que vai falar pelas madrugadas, vai dizer que você vai ficar doente, vai dizer que você vai perder a sua família, que você vai perder seu dinheiro. Isso é coisa de demônio, irmão.
Você tem que crer na promessa de Deus. Quando você manter a promessa de Deus no seu coração, o seu futuro é certo. O que Josué e Caleb fizeram? Deus falou, eles não deixaram cair nenhuma palavra. Desde que eu falei, aquilo que foi falado a respeito de nós, ele disse, nós não deixamos cair nenhuma palavra. Por que eles não deixaram cair nenhuma palavra? Por causa disso. Essa fé em Deus, eles entraram em Canaã. Que a palavra não sai, a palavra tem que ficar na gente. O que importa é aquilo que Deus disse a respeito de nós. Deixa o passado passar. E eu termino. Êxodo capítulo 6, versículos 8 e 9. Eu vos levarei à terra cerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Angústia de espírito, emoções, mentalidade. Eles não ouviram. Eles estão agora deixando a promessa de Deus de lado. Deus está reafirmando a promessa novamente, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Sabe o que é dura servidão? É a canga que estava nas costas. Eles já estavam fora do Egito, mas eles continuavam com aquela canga nas costas. Aquela carga que não era deles. Ainda prisioneiros mentais. E o espírito angustiado. Isso tem que sair da nossa vida. E a última coisa, para você desenvolver uma mentalidade vitoriosa, deixa Deus sarar as suas emoções. Exponha as suas feridas a Deus. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, não durma com esse barulho. Se está doendo, apresenta para Deus. Deus vai vir com o azeite dele, vai azeitar, vai fechar a sua ferida. A gente não pode dormir com ferida. A gente não pode aceitar isso, que vai comendo a gente por dentro. Olha o que acontece. Êxodo 15, verso 22 a 25. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto. Não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque Mara significa amargo. Eles não conseguiam beber água. Amargura. Era algo simbólico que revelava o sentimento que eles tinham a respeito do Egito ainda. Toda a violência, todo o abuso que as crianças sofreram, as mulheres sofreram, eles carregavam dentro deles. E por causa dessa amargura, o povo murmurou contra Moisés. Era esse o estado, ou seja, essas águas que eles encontraram representavam o estado emocional deles, a mentalidade deles. Eles não conseguiram beber da água, precisavam beber, porque estavam no deserto. E como é que a gente faz? Quando você está no deserto, você está com sede, e você depende daquela água para você salvar a sua vida. Isso pode acontecer com a gente. O que eles tiveram que fazer? Essas águas que estavam amargas não poderiam continuar amargas. Eles não tinham mais lugar nenhum para beber água. Ou eles mudavam o estado dessas águas, ou eles morreriam todos. Ou você muda a amargura do seu coração, ou você se perde no caminho. Ou você muda a amargura do seu coração, ou a sua vida está toda comprometida. Eles estão diante desse lugar. Andaram 3 dias no deserto. Não acharam água em lugar nenhum. Quando chegaram num lago chamado Mara, não puderam beber das águas, porque as águas eram amargas. Então, se não pode beber, é morte. Ou a gente muda a configuração da água, ou a gente morre. Ou a gente muda o coração, ou a gente morre. É assim que funciona a vida espiritual. Quem está disposto a viver com amargura, não tem vida, tem sobrevida. E o que eles vão fazer aqui? O povo começa a murmurar contra Moisés, era natural, fazia parte da índole deles ainda, ou seja, pessoas fora do Egito, mas com mentalidade de escravos. Murmuraram contra Moisés. Quem gosta de murmurar é escravo. Dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Uma árvore. Essa aqui é a figura da cruz. É a figura da cruz. É um tipo de cruz. Mostrou uma árvore, o madeiro. Essa árvore, esse madeiro,
tipifica a cruz. Eles disseram, a gente vai morrer, nós temos que beber da água, como é que nós vamos fazer? Está amargo, está amargo. Quando as coisas estão amargas, a gente tem que olhar para a cruz. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou para ele a cruz, a árvore, que pegou esse madeiro e lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Se eles não bebessem da água, eles morreriam. Mas para poder beber da água, teria que curar a amargura da água. Para curar a amargura da água, Deus mostrou o madeiro. O madeiro é a cruz. Deus pega a cruz, joga na água. A água fica doce. Então, como é que a gente vence a amargura? Só olha para a cruz. Porque quando a gente coloca a cruz na vida da gente, coloca Jesus na vida da gente, entende o sacrifício que Jesus fez na cruz, não tem amargura que você não vence. O madeiro nos dá a condição de curar qualquer amargura. Então, se eu tenho amargura, se eu tenho ódio, se eu tenho coisas dentro de mim que não condizem com a fé cristã, por Cristo, pela fé em Cristo Jesus, eu posso redimir o meu coração. Eu posso curar as minhas feridas emocionais. De todas as pessoas que me magoaram, pisaram em mim, roubaram, fizeram, pai, mãe, tio, todo mundo. Gente que abusou, tudo. A gente coloca a cruz na vida da gente. E aí, a amargura vai embora. Tudo fica doce. Amém? Amém? E aí você realmente vai ter uma mentalidade de gente vitoriosa.